Olá, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo um dia muito abençoado e feliz para você. No programa de hoje nós vamos falar da exportação de soja do Brasil para a China. Você vai ver a importância do nosso país no contexto mundial do abastecimento de alimentos. Vamos falar do mercado de máquinas e implementos agrícolas. Vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. Ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre produção agropecuária e meio ambiente. Vamos comentar da safra 22-23, onde os empréstimos passaram dos 340 bilhões de reais. E você vai ver que os Estados Unidos estão com problemas na exportação de milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre exportação de soja do Brasil para a China. As importações do grão pela China atingiram 43,5 milhões de toneladas até junho deste ano, representando um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, do Ministério da Economia. A China é o maior comprador da soja brasileira, respondendo por 69% do volume total até o momento. Em seguida, os principais destinos são Espanha, 2.150.000 toneladas, uma queda de 11% em relação ao ano passado, Tailândia, 1.680.000 toneladas, um aumento de 9% em relação ao ano passado. No geral, as exportações brasileiras de soja em grão totalizaram 62,7 milhões de toneladas até final de junho deste ano, um aumento de 18,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. O Mato Grosso liderou as exportações de soja com um total de 22 milhões de toneladas neste ano. Esse volume representa aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado e responde por 35% das exportações brasileiras no acumulado do ano. Em seguida vieram os estados que mais exportaram soja para o interior, de janeiro a junho deste ano. Goiás, 6.900.000 toneladas, Paraná, 5 milhões, Mato Grosso do Sul, 4,4 milhões de toneladas, Minas Gerais, 4,1 milhões de toneladas e São Paulo, 4 milhões de toneladas. E agora você vai ver que os Estados Unidos estão com problemas na exportação de milho. Os exportadores de milho lá dos Estados Unidos estão sofrendo com a forte concorrência de suprimentos, principalmente aqui do Brasil, que são mais baratos e um dólar forte que torna os produtos mais caros para os compradores no exterior. O México, por exemplo, ele tem sido um ponto positivo para as exportações de milho dos Estados Unidos nesta temporada, com as vendas da safra 2022 a 2022 até meados de junho, caindo apenas 11% em relação ao ano passado, em comparação com uma queda de 36% nas vendas ano a ano para todos os destinos. De acordo com o USDA, os dados eles são uma disputa em andamento sobre o decreto do México de proibir algumas importações de milho transgênico. No entanto, arrisca uma interrupção futura dos embarques americanos. O país está aumentando a produção de milho em cerca de 2 milhões de toneladas, pelo menos é o que aponta o Ministério da Agricultura. As exportações de milho dos Estados Unidos do ano safra 22-23, que termina em 31 de agosto, estão atualmente projetadas em 43,8 milhões de toneladas, uma baixa muito grande em uma década, representando uma participação de 24,8% no comércio mundial, segundo dados do USDA. É a segunda menor participação dos americanos no mercado global de milho já registrada, atrás apenas da temporada 2012-2013, quando uma forte seca reduziu a produção e elevou os preços a níveis recordes.
As exportações projetadas do Brasil foram vistas em um recorde de 55 milhões de toneladas. E você vai ver agora que na safra 22-23, os empréstimos financeiros passaram dos 340 bilhões de reais. O desembolso do crédito rural do Plano Safra 22-23 chegou a 344 bi entre julho do ano passado e junho deste ano, encerrado na sexta-feira, dia 30 de junho. Os financiamentos de custeio tiveram uma aplicação de 204 bilhões, segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura. As contratações das linhas de investimentos totalizaram 90,5 bi. As operações de comercialização atingiram 33,5 bilhões e as industrializações 15,2 bi. Já foram realizados 1.903.000 contratos no período de 12 meses do ano agrícola, sendo 1.376.000 no Pronaf e 204.900 no Pronamp. Os valores contratados pelos pequenos e médios produtores em todas as finalidades, custeio, investimento, comercialização, industrialização, foram respectivamente de 52,2 bilhões no Pronaf e 48,7 no Pronamp. Os demais produtores formalizaram 321.000 contratos, correspondendo a 243 bi financiamentos contratados nas instituições financeiras. E agora vamos comentar da importância do nosso país no contexto mundial do abastecimento de alimentos. O Brasil, como um dos maiores produtores de soja do mundo, terá um papel crucial na oferta mundial do grão agora no próximo ano. Espera-se que o Brasil continue a desempenhar esse papel vital, mas com muita aplicação de tecnologia agrícola e práticas de manejo de culturas, o país pode ter um posicionamento muito positivo para atender a demanda mundial. No entanto, os desafios climáticos, como a influência do El Niño, podem afetar a produção, tanto que é muito essencial que os produtores brasileiros continuem a monitorar as condições climáticas e adaptar as suas práticas de manejo de acordo. A oferta de soja, por exemplo, do Brasil para 2024 está na conta, mas o sucesso vai depender de uma combinação de fatores, incluindo condições climáticas favoráveis, práticas agrícolas sustentáveis e acesso a mercados internacionais. A soja, por exemplo, um dos principais produtos agrícolas do mundo, está enfrentando uma série de desafios climáticos e de produção em várias regiões. O monitoramento da GeoGlan Crop Monitor aponta dificuldades. As condições da soja variam consideravelmente em todo o mundo, enquanto alguns produtores estão enfrentando desafios significativos também para o milho, devido às condições climáticas, existem outros fatores que estão em uma posição favorável. O monitoramento contínuo das lavouras e também das condições, principalmente da soja, é essencial para entender as tendências mundiais e regionais para apoiar os produtores em suas decisões de produção. E agora você vai ver que o Porto de Paranaguá, lá no Paraná, está prevendo um movimento intenso de importação de fertilizantes agora nos próximos meses. O volume de importação nos primeiros 5 meses do ano ultrapassou 3.900.000 toneladas. Principalmente os produtos vieram da Rússia, China e Estados Unidos. O setor espera que o terceiro trimestre mantenha essa demanda aquecida com um desembarque esperado de 9 milhões de toneladas de fertilizantes na região portuária. E esse aumento na importação está beneficiando outros setores, como logística, armazenagem. A Tópico é uma empresa líder de mercado de galpões de lona e também de zinco, está envolvida em grandes projetos nos portos de Antonina e Paranaguá. Lá no Porto de Paranaguá, a empresa possui mais de 20.000 metros quadrados de área instalada para armazenar fertilizantes. A montagem rápida dos galpões lonados em até 30 dias oferece previsibilidade
e agilidade para o armazenamento dos insumos. Isso é especialmente importante no contexto de expansão do agronegócio no país. O agronegócio está em plena expansão em todos os estados. Então, contar com previsibilidade para armazenar o fertilizante a ser comercializado faz sim toda a diferença. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de máquinas e implementos agrícolas. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre produção agropecuária e meio ambiente. Nós voltamos já, é um minutinho só. E nesta terça-feira eu espero você no Jornal do Meio-Dia. Para garantir a segurança de tanta gente daqui e de outras partes do país que escolhe esse destino, 300 bombeiros de Goiás estão atuando ao longo de 9 postos às margens do Rio Araguaia, que é um dos maiores do Brasil. E claro, eu quero a sua participação no 985-19-7000. Como que está seu bairro? Como é que está a sua cidade? Manda para nós a sugestão de reportagem, o problema que está aí. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizáveis, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Nilton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Oferecimento: O Mundo das Utilidades. Caravelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de realizações espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esfesex.eb.mil.br. Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h20. Não vai ser muito difícil convencer aquele cara de que a garota não é Maria José. Quem é Maria José? Últimos capítulos de Sortilégio. E às 6h30. Eu gosto de você, Luciana. Será que vai ter casamento? Eu jamais cometeria canalices de me arrepender no último minuto. Um refúgio para o amor. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br.
Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas. A Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, está otimista em relação ao segundo semestre, com base nas informações divulgadas no Plano Safra 23-24. Observa-se especificamente o Moderfrota e o Pronamp. Moderfrota tiveram aí um crescimento de 36% em comparação ao ano passado. Um outro fator positivo é o retorno do Pronamp, com uma taxa de juros intermediária altamente competitiva nas circunstâncias atuais. Além disso, o governo demonstrou sensibilidade ao fornecer recursos para investimentos e garantir financiamento adequado para o Plano Safra. A disponibilidade de 4 linhas de crédito, Moderfrota, Pronamp, Moderfrota, Pronaf e linha em dólar, tem o potencial de impulsionar o mercado em um momento propício para a venda de máquinas. Considerando a preparação para a safra de verão, certamente o setor vai apresentar melhorias. Ainda não podemos determinar exatamente quando, mas elas serão alcançadas. De acordo com a diretoria da ABMAQ, a receita acumulada da entidade até maio apresenta uma queda de 19,5% em relação ao mesmo período de 2022. Espera-se que, com os recursos disponíveis no Plano Safra, possa aí reverter essa situação, embora o ano possa não fechar com o crescimento esperado. Projeta-se uma redução de mais de 5%. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema interessante e que está aí rondando o mundo todo e principalmente batendo muito aqui no Brasil, que é a produção agropecuária e o meio ambiente. Guido Juliano, bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio, tudo bem? Ô Guido, a cada dia que passa, a gente observa o seguinte: instituições, as ONGs, por exemplo, ONGs aí muito pesadas, muito fortes, muito assim representativas, estão batendo para valer no agropecuário, no setor agropecuário, e já não é de hoje, faz tempo. Agora surge uma notícia que lá na Holanda, pequenos e médios produtores, o governo quer comprar a fazenda deles para poder não produzir mais, para eliminar os gases do efeito estufa. Se não me falha a memória, na Irlanda, também um projeto de governo, eles vão abater 200 mil vacas leiteiras altamente produtivas por questões ambientais. Coisa está feia, não tá? Antônio, está difícil por conta de que a emanação dos gases de efeito estufa, né, o gás metano e o CO2, a proporção está muito grande. E a Europa está se mexendo, e é bom que a gente lembre que a Holanda é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Um país pequenininho, mas com altas produções. E eles estão preocupados com a questão do aumento da temperatura global, esse efeito estufa. Estão tentando, na maneira que podem, fazer isto, né? Não só a Holanda, mas vários países da Europa. E nós precisamos imaginar, o Brasil pode e está contribuindo para esse estado de coisas, ou seja, para melhorar a questão do sequestro de carbono no meio ambiente. O Guido falou uma coisa muito interessante, que a Holanda, só para você ter uma noção, o país Holanda é mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Se for maior, é um tantinho assim, ó, pequenininho. É o segundo maior exportador do mundo de produtos agropecuários. Aí você fala, mas eles plantam muita soja, plantam muito milho, tem muito suíno, né? Eles compram tudo de fora, melhora ali e vende. Agora imagine, não é fazendo uma comparação, não. Imagine se o governo holandês pegasse uma
uma região centro-oeste, então, Guido. Eles iam abastecer o mundo. Então é aquilo que a gente fala, está faltando política aqui nesse país. Está faltando política. Falta política mesmo. E esse negócio de meio ambiente, o bicho está pegando. Inclusive, tanto é que agora, nesse plano safra, quem tiver aí condições favoráveis de meio ambiente na sua propriedade, vai ter um desconto no dinheiro que vai captar, né, Guido? Exatamente. E a gente tem que observar o Brasil neste contexto mundial da questão do sequestro de carbono. Antônio me fez lembrar uma frase que diz o seguinte: o agricultor é um grande guardião dos recursos naturais e este agricultor é o único, por conta da sua atividade agrícola, ele é o único que pode sequestrar carbono. Então, a função do agricultor, além de produzir alimentos, é melhorar o meio ambiente sequestrando carbono, Antônio. E para nós termos uma ideia, vamos pegar a cultura da cana. 1 hectare de cana sequestra 34 toneladas de carbono. 1 hectare somente. 10 mil metros quadrados. Exatamente. E é bom que a gente lembre que no Brasil se planta 8.500.000 hectares de cana. Fazendo essa continha de padaria, nós podemos chegar à conclusão que só na área de cana se sequestra 290 milhões de toneladas de carbono. Vamos imaginar as outras culturas como soja, milho, algodão, sorgo e assim por diante. Pasto. Pasto, exatamente. É muito bom a gente lembrar que o Brasil trabalha nessas duas vertentes, produzindo alimentos para o mundo e ajudando a sequestrar o carbono. Mas as pessoas perguntam, mas vem cá, uma parte disso aí mineraliza, incorpora no solo. Sim, só que meses depois, este mesmo processo de pegar gás carbônico da atmosfera, fazer esse grande milagre que se chama fotossíntese e produzir alimentos para o mundo. Pois é. É claro que dentro do agro, a maioria, vamos dizer assim, o certo não é esse, mas a grande maioria preserva. Agora, tem aqueles que não preservam. Por exemplo, agora no Tocantins, em vários municípios, o IBAMA pegou lá mais de 5 mil hectares que os caras meteram o trator, rebentaram com mina, acabaram com muita coisa. São irresponsáveis? São sim. Tem esses caras? Tem. Mas, outra vez, a grande maioria sim, preserva e sabe preservar. Só para você ter uma ideia, cada árvore, quando você vê uma árvore, aquela árvore ali ela é composta por carbono, né? Carbono? Ela pega o carbono, joga dentro do caule. Cada árvore que você vê está sequestrando uma quantidade de carbono. É muito interessante. Agora, o agro, eu tenho dito e repito e vou continuar falando, o agro é segurança nacional. É o único setor que tinha que ter, assim, o maior cuidado com ele. Antônio, e se nós já comentamos sobre isso, se vários países estão se sofisticando em armamentos bélicos, o Brasil tem uma arma poderosíssima, que é produzir alimento. Imagina a China, se a China coloca os chineses para passar fome um mês. Qualquer governo chinês cai, né? Uma semana. Exatamente. Uma semana sem comida. E nós temos condições de aumentar, de dobrar essa produção de alimento num curto espaço de tempo por conta da tecnologia e nós temos o clima que nos ajuda. Por exemplo, esta próxima safra nós estaremos sob a influência do El Niño, do fenômeno El Niño, que nós sabemos que a maior parte das áreas agricultáveis brasileiras terão chuvas regulares. Então, promete novamente uma super safra.
Pois é, e eu bato mais uma vez. Se a política não tomar com todo respeito, sem tomar um pouco de vergonha na cara e melhorar esse nosso setor que está precisando, está passando da hora, nós vamos ter problema. Porque o agro, você queira ou não, está passando um momento muito delicado, é um contexto mundial, mas o agro é quem está bancando a conta, viu? Né, sim, nós assistimos esses 500 dias de guerra em que as pessoas que imaginam catástrofes disseram o Brasil vai produzir muito pouco alimento porque nós dependemos de fertilizantes da Rússia e assim por diante. E o que aconteceu na safra passada, que se conclui agora? Nós batemos mais um recorde na produção de grãos. E o detalhe, os portos brasileiros, principalmente Paranaguá e Antonina, estão chegando fertilizantes como nunca chegou. Sinal que nós teremos uma safra recorde mais uma vez, e o Brasil dá a resposta ao mundo. Por enquanto, uma parte do mundo se preocupa com a guerra, nós estamos preocupados em produzir alimento para o brasileiro e para o mundo. Ô Guido, você sabe por que não está faltando fertilizante no Brasil e nem vai faltar? Porque o pessoal sabe que aqui é o supermercado, que pode vir aqui que tem comida. Tem frango, tem porco, tem gado, tem leite, tem tudo. Nós precisamos arrumar a política, é isso que está faltando, Guido. Exatamente. Só está faltando isso, a hora que ajustar, que os governos pensarem no país como uma potência que é isso aqui, pode ter certeza absoluta. As coisas vão melhorar e melhorar muito. E muda assim, ó, de uma safra para outra, de 6 meses para outro mês. 6 meses, né, Guido? E melhora a renda do brasileiro. Tudo. Nós precisamos ver o brasileiro ganhando mais. Nós temos condições. O Brasil é um país rico, mas a gente precisa ver uma política de Estado e não necessariamente de governo, para que o brasileiro tenha a sua parcela, que esse país é nosso. Mas nós estamos vendo, nesse momento, por exemplo, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, ou seja, passando fome. Guido, infelizmente. Quer dizer, morrendo pobre, sentado em cima de um saco cheio de dinheiro. Exatamente. Guido, mais uma vez obrigado, bom dia, muito boa essa conversa, e você já é figurinha carimbada aqui no nosso programa. Obrigado. Com prazer. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: tudo que você diz, fala de você, principalmente quando fala do outro. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.